Obrigada, senhor presidente. Bom, ainda na seara da Lei de Responsabilidade Fiscal, eu vejo aqui um problema no projeto 529. Porque quando a gente vai ler as disposições transitórias, no artigo 5º, nós encontramos o seguinte: o montante equivalente ao superávit financeiro apurado ao final do exercício de 2019 dos fundos dos poderes Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado, Defensoria Pública, poderá ser utilizado para aplicação das finalidades previstas no caput do artigo 16. Uma leitura rápida faz a pessoa não perceber o que é isso aqui. Como eu tenho falado já há um bom tempo sobre o fundo do Judiciário, o fundo da Lesp, fui uma das que mais brigou, ou pelo menos uma das primeiras a brigar, para que nós liberássemos o fundo aqui da Assembleia para o enfrentamento do Covid, esse dispositivo me chamou a atenção. Eu falei, nossa, será que a gente vai poder utilizar esses fundos, né, em prol da sociedade? Só que quando a gente conjuga o artigo 5º das disposições transitórias com o artigo 16, surge um problema. Que problema é esse? O artigo 16 possibilita que os vários fundos do Poder Executivo e estes que são citados ao final sejam liberados para utilizar em quaisquer finalidades, inclusive no pagamento de pessoal. Então, vamos lá. Os fundos são criados por leis que atribuem a esses mesmos fundos finalidades específicas. Quando nós aprovamos uma lei, né, a proposta do governo é essa, dizendo que esses fundos poderão ser utilizados para quaisquer finalidades, eu entendo que nós estamos novamente dando uma carta branca, né, para o Poder Executivo e para os órgãos que dominam esses fundos. Então, seria como a Assembleia matando as leis aprovadas pela mesma Assembleia. Só que o caso é mais grave, porque diz que esse dinheiro pode ser utilizado para pagar pessoal. Que pessoal é esse? É a base? São aqueles servidores que ficam ali no fronte? É a cúpula? Prêmios poderão ser pagos com esses fundos? Então, me parece que esse dispositivo 16, sobretudo quando olhado em conjunto com o artigo 5º, ele fere a Lei de Responsabilidade Fiscal. Por isso, eu vou emendar esse dispositivo, prevendo que os fundos até podem ser utilizados, mas para abatimento da dívida do Estado de São Paulo com a União. Porque se o objetivo é o rigor fiscal, né, o enxugamento, ou seja, o nosso Estado ficar independente, tem fundos bilionários, muitas vezes as previsões legais, eu acho que estão mesmo ultrapassadas. Vamos liberar esses fundos? Vamos, para pagar a dívida. Então, eu vou apresentar uma emenda, porque me parece absurdo a Casa dar aval para a utilização dos fundos para quaisquer finalidades, inclusive pagamento pessoal. Amanhã vão criar prêmios, gratificações, né, bônus de final de ano, e aí, quando a gente questionar, vão dizer, mas vocês aprovaram isso aí, deputados. Então, não pode. Vou apresentar uma emenda sobre isso também. O artigo 35, ele também é preocupante. Eu queria chamar a atenção dos colegas para esse artigo 35. Não sei se os senhores perceberam, mas nós estamos criando uma super agência reguladora. Lá no 35, fala que a Artesp vai cuidar também do transporte intermunicipal. Tem lógica, porque o governador, ou o governo, quer extinguir a MTU. Tem lógica. Só que na parte 2 do artigo, diz que a Arcesp, que hoje cuida de energia e saneamento, que não é pouco, vai albergar todos os outros serviços que o governo queira passar para a Arcesp. Como assim? Então, a Assembleia é o quê? Porque nós tivemos que aprovar as leis que criaram essas agências reguladoras. Agora o governo quer um cheque em branco para ele colocar quais serviços ele quiser numa das agências reguladoras que tem destinação objetiva,
Então, vai criar uma superagência que nós não sabemos o que é que vai fazer. Então, eu vou emendar esse dispositivo dizendo o seguinte: com prévia autorização da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Ao menos, nós teremos que ser consultados, para ter transparência, visibilidade para a população, um mínimo de debate. Tá? Então, esses são os pontos. Tem outros aqui, mas eu falo numa outra oportunidade. Obrigado, deputado.